O Anuário Brasileiro de Segurança Pública indica que os casos de maus tratos e estupro contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos aumentaram nos últimos 2 anos. A edição atual da pesquisa apresenta dados mais detalhados para identificar e traçar políticas públicas efetivas para combater as violações de direitos dos menores. Recentemente, uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio das Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, prendeu em um mês 1.040 pessoas suspeitas de crimes contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. As prisões ocorreram durante a Operação Acalento, que terminou no último dia 13. Os policiais atuaram em quase 1.500 municípios em 26 unidades da federação. As autoridades constataram que mais de 12 mil crianças e adolescentes tenham sido vítimas de violência física e de exploração sexual. Por causa da operação, foram solicitadas mais de 1.700 medidas protetivas e cumpridos 129 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram realizadas mais de 1.000 palestras e campanhas educativas. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, de janeiro de 2021 a abril de 2022, mais de 130 mil denúncias de violências contra crianças e adolescentes chegaram no Disque 100. Nós temos uma crescente busca da população no combate à criminalidade contra vulneráveis, dentre eles as crianças e adolescentes. Nós estamos cientes de que, diante inclusive de um momento pandêmico, em que não existia a possibilidade das crianças irem para as escolas, os crimes dentro das 4 paredes ficou mais difícil de ser vislumbrado e visualizado. Nesse momento de retomada da saída das crianças para um ambiente externo, é muito importante que toda a sociedade se preocupe com a qualidade de vida da criança no seio da sociedade. De acordo com o estudo do Anuário Brasileiro de Segurança Pública sobre a violência contra crianças e adolescentes, entre 2019 e o primeiro semestre de 2021, também aponta que as medidas de isolamento em razão da Covid-19 foi um fator que propiciou as violações de direitos. O quadro geral de crimes do estudo indica que as crianças e adolescentes brasileiros são cotidianamente vitimizados em uma série de contextos, muitas vezes de maneira continuada e em silêncio, e que infelizmente terminam em assassinatos. Como o que aconteceu com o menino Henri Borel, de apenas 4 anos. Henri morreu em março de 2021. A mãe do menino, Monique Medeiros, e o padrasto, ex-vereador Dr. Jairinho, respondem pelo crime. A investigação aponta que a morte foi provocada por agressões supostamente feitas pelo padrasto. Bom, a gente viu na reportagem que são múltiplas as formas de manifestação da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. A pesquisa aponta que crianças de até 13 anos representam, em média, 60% das vítimas de estupros registrados no país. A repórter Carolina Chaves, ela conversou com a doutora em Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Betina Barros. A pesquisadora, ela apresentou um primeiro estudo a respeito do cenário da violência sofrida por crianças e adolescentes entre 2019 e o primeiro semestre de 2021, quando os registros de ocorrência de um conjunto de crimes foram analisados em 12 unidades federativas. Essa pesquisa foi apresentada no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Confira agora a entrevista da Carolina Chaves com a especialista. Doutora, a pesquisa do Fórum Brasileiro, especialmente com dados de violência contra crianças e adolescentes, está apresentando um novo formato e modelo mais detalhado e também um resumo, para entender melhor esse cenário. Eu queria que a senhora falasse sobre essas mudanças na apresentação dos dados, especialmente que envolvam a violência contra criança e adolescente. Isso, exatamente. Então, a gente fez um primeiro esforço que foi publicado no final de 2021, com dados de 12 unidades da federação em relação a esses crimes. E esse ano, então, no anuário, a publicação anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente estendeu essa avaliação, essa análise de registros em relação a todas as unidades federativas do país, e em relação também, então, a todos esses tipos penais, que eu recém citei. Então, esse ano a gente tem, digamos, uma possibilidade de avaliar as violências
violências, não apenas aquelas que vitimam fatalmente as crianças e adolescentes e as vítimas de estupro, mas também violências que acontecem, sobretudo no seio familiar, como maus tratos, como abandono de incapaz, etc. Inclusive, doutora, comparando os números entre os anos de 2020 e 2021, o crime de maus tratos contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos foi o que mais cresceu nesse período e o abandono material teve redução. O que explica esses números? Exatamente. Então, o crime de maus tratos, ele cresceu em torno de 21%. Isso se deve também ao fato de que em 2020 a gente teve um período em que basicamente todos os crimes que necessitam de registro pessoal em delegacia, houve queda, em razão das medidas de isolamento social, dada a pandemia de Covid em 2020. Agora, o que a gente nota é que esses crimes de maus tratos, então, eles estão, digamos, retornando ao patamar que a gente já visualizava nos anos anteriores, principalmente em 2019. Então, é quase como se fosse um retorno àquilo que seria o patamar normal da estabilidade do registro do crime. Agora, em relação aos crimes de abandono material e abandono de incapaz, de modo geral, mas principalmente o abandono material, são registros de baixíssima incidência. Então, foram apenas 763 registros no país todo, o que significa que qualquer tipo de aumento ou diminuição de poucos casos já implica num aumento ou redução da taxa. Em relação aos crimes de maus tratos, o que a gente nota é uma grande porcentagem, a maior parte da porcentagem de vítimas entre 0 e 9 anos, né? Essa faixa etária mais longa, e aí subdividindo então entre 0 e 4, a gente tem 26% dos crimes, e vítimas de 5 a 9 anos, em torno de 36%. Então, são as crianças mais novas que acabam sofrendo, então, de maus tratos, normalmente no âmbito familiar ou no âmbito do seu contexto mais próximo, né? E a gente tem que notar que a curva de crimes, de registros de maus tratos, ela fica muito mais ascendente, ou seja, existem mais registros no momento do período letivo escolar. O que significa, na verdade, uma hipótese que a gente levanta é que a escola acaba sendo um ambiente muito importante de avaliação da ocorrência dessa violência e de registro na delegacia. Então, nos momentos de férias, a quantidade de registros acaba caindo. Trazer ao debate temas como violência contra crianças, violência contra adolescentes, é um primeiro passo para que as políticas públicas, para que os gestores comecem a pautar esse tema como uma prioridade, em suas ações, em suas atividades. E aí isso a gente espera que possa ter um efeito de conscientização também da população, de que esse tema possa ser trazido, possa ser debatido em escolas, na própria família, e que isso então auxilie nas denúncias e nos registros desses casos, de modo que a polícia também possa atuar, investigar, punir os autores nos casos em que isso for demonstrado e assim então prevenir novas violências contra essas crianças. Doutora, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Obrigada, até logo.